Começar a gravar aqui. Deixa eu trocar aqui a câmera. Pronto. Eu não estou acompanhando o chat. Aí que se alguém... Vamos fazer assim, pessoal, ó. Eu vou ter dificuldade de ver o chat, certo? Mas eu abro aqui, pronto, já sei onde eu vejo ele. Pronto, eu minimizei aqui, eu abro aqui. Pronto, vamos embora. Ó, esse material eu botei aí no grupo, ok? Tá aí no grupo. Eu vou adotar esse portal da matemática porque ele é bem organizado, tá? Vamos aqui para os conceitos primitivos, tá? A geometria, o nome está dizendo geometria. Quando você vai estudar geometria, quando a gente estuda geometria, a gente tem alguns conceitos primitivos, tá? Que tudo vai se basear de pontos, retas e planos, certo? Pontos, retas e planos. Podemos pedir para entrar, Isso. Vamos lá, desculpa. Ok. Então, a ideia inicial realmente é o básico do básico, tá? Que é os conceitos primitivos da geometria, né? Geometria, né? Geometria. Então, geo é terra, né? Medida de terra. Então, quando nós iniciamos o trabalho de geometria, né? Quando o humano pensou em estudar geometria, ele foi do básico do básico. Então, a definição do ponto, por exemplo, é a coisa mais básica que tem, né? A coisa mais básica que tem, né? Então, agora, o que a gente só vai ter que tomar cuidado é com algumas notações, tá? Por exemplo, ó, as notações são as seguintes, ó. Se você vê um conceito primitivo, nós vamos fazer assim. Em geometria, a noção de ponto, reto e plano são conceitos primitivos, como eu falei. Os pontos vão ser por letras latinas maiúsculas, tá? Por exemplo, ó, o A, o B e o C. Então são pontos, tá? As retas são por letras latinas minúsculas. Então as retas, você vai ver que as retas vão ser, por exemplo, R, S, T, tá? Mais adiante nós vamos ver a parte de ângulo e você vai ver que já entra outras coisas, tá? Então, o que a gente pode pensar? O que a gente pode pensar? Se a gente for examinar as posições relativas desses elementos, né? Quando a gente for pensar as posições relativas desses elementos. Então, vamos agora dar algumas definições, né? Por exemplo, dados dois pontos A e B no plano, ou A e B são coincidentes, ou seja, denotam o mesmo ponto, ou eles são distintos, não é verdade? Eu tenho dois pontos, ou eles são iguais ou eles são diferentes, não é lógico isso? Então essa primeira aula nossa vai acontecer algumas informações, você vai dizer, claro, é óbvio, né? Ou eles são iguais ou eles são diferentes. Se eles forem iguais, recebe o nome de coincidentes. Se eles forem diferentes, nós falamos que eles são distintos. Então, hoje nós vamos trabalhar muito essa parte de definição, tá? Eu vou salvar essa análise aqui e eu vou jogar lá no grupo depois, tá? Essa figura 3 ilustra essas duas possibilidades à esquerda, né? Então vamos lá ver a figura 3, que é essa daqui, olha lá. Tá bem clara a ideia, ó. Qual a ideia, professor? A ideia aqui, ó. Só puxar aqui meu traço, né? A e B são iguais, ou seja, um é igual ao outro, um está sobre o outro, e A e B são diferentes, tá? Então são as posições relativas que você vai ter entre dois pontos. Ou ele está em cima um do outro, ou ele está a uma certa distância, né? Lá no terceiro ano, né, do ensino médio, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que é possível calcular, por exemplo, a distância entre dois pontos A e B. A distância de dois pontos A e B. A gente podemos calcular isso, tá? Mais adiante. Em relação a um ponto e uma reta, duas coisas podem acontecer, né? Então, aí eu vou agora analisar um ponto,
que é esse ponto B, e esse ponto A aqui, e a reta R. O que, que pode acontecer em relação a um ponto e uma reta? O que, que pode ocorrer? Vamos lá. Duas coisas podem acontecer. Ou o ponto está sobre a reta, esse caso aqui né? Esse caso aqui está sobre a reta, ou não. Ou está sobre ou não. A pertence a R. Tá vendo a linguagem? Ó? A pertence a R. Já esse ponto B, como está fora, então nós vamos qual a anotação? B não pertence a R. Então, nesse momento apareceu a ideia de pertinência e de não pertinência, tá? Quando é que essas coisas vão ser utilizadas? Só toma cuidado, tá? É de elemento para o A aqui, o ponto é um elemento, tá? E a reta vai ser um conjunto. Tá, vamos lá. Tranquilo até aqui? Tem coisas bem básicas, tá? Tranquilo? Tô rápido. Tá rápido? Como é que tá aí? Pessoal, pode? Tô indo rápido. Porque essa parte inicial é mais nomenclatura. Fala aí no chat. Eu tô rápido ou não. Beleza. Então vamos lá. Nós estamos, como eu falei, nós estamos geometria do zero, tá? Ó. Então, beleza. Até aí tranquilo. Se tem duas situações, né? Ou eles são distintos, ou eles estão no mesmo lugar. Tá? Então bora lá. Ó. Continuando a leitura aqui. Dados dois pontos distintos no plano, nossa experiência com geometria no dia a dia sugere que deve existir uma reta que passa por ambos e que tal reta deve ser única. Esse é o fato, é de fato o caso. E tal propriedade é uma das bases para todo o desenvolvimento da geometria. Por isso, a isolamos nesse quadro a seguir. Então, pessoal, vamos lá. Deixar bem claro uma coisa. Alguns elementos que acontecem aqui, quando a gente está estudando no início, parece ser simples. Mas isso daqui, você entender o que é um ponto, o que é uma reta, o que é uma semi-reta, lá na frente vai fazer uma diferença gigantesca. Então, é como uma casa, a gente vai montando os bloquinhos. Nesse montar de bloquinhos, vai acontecer isso. Então, você precisa dessas informações, tá? Então, vamos lá. Então, lá. Se você tem dois pontos A diferente de B no plano, existe uma única reta R que contém e que será denotada por vezes por essa notação aqui, pessoal. Essa notação aqui, tá? A figura 5 vai mostrar essa reta R aqui, ó. Então vamos lá. Então eu tenho dois pontos, A e B. Tenho dois pontos A e B. Esse ponto A e esse ponto B. Então é única, essa reta R aqui, ela é única, ela passa exclusivamente por A e B. Tá? Ela é única. Não existe outra reta que passa por A e B, a não ser essa reta R. Tá? Agora vamos denotar o que é uma semi-reta e o que é um segmento de reta. Tá? O que é uma reta, ela é infinita. Tá claro? Uma reta ela é infinita. Tá? Ela é infinita a reta. Ó, a reta, você vai ver isso aqui, pessoal. Olha. Fique atento a isso daqui. Ó. Na reta, ela tem essas setinhas aqui, ó, pra cá e a setinha pra cá, ela é infinita, infinita a reta, tá? Você vai ver aqui, ó, ela é infinita. A semi-reta, o que vai ser uma semi-reta? A semi-reta, ela vai vir, ó, pega uma semi-reta, ó. O que é que vai ser uma semi-reta? Eu pego, tá? Construo ela. Na hora que eu construir, aqui é o que vai acontecer. Ela, do jeito que eu escrevi aí, ela é apenas uma reta. Mas quando eu, por exemplo, faço isso daqui, ó, coloquei um determinado ponto e boto uma direção a ela. Pronto. Ela é infinita à direita. Então esse caso aqui é o caso que de uma semi-reta. A saber, por exemplo, aqui, ó, a saber, se eu pegar esse segmento aqui, ó, em direção a A,
ela é um segmento de reta, tá? Não com o ponto A. O O, nessa direção também para lá, é outro segmento, é outra semirreta. Mas, se eu pego, por exemplo, esse tamanho aqui, OA, OA, aí eu tenho o que? Exatamente uma eu tenho um segmento de reta, tá? Terei um segmento de reta. Vai estar bem explicado aqui, ó. Vai estar bem explicado. Dados dois pontos, um diferente do outro, que contém o segmento de reta AB, é a porção da reta definida entre esses dois pontos, tá? Delimitada entre esses dois pontos. É o que eu acabei de falar. Em particular, consideramos os pontos A e B como integrantes do segmento. Os pontos A e B são extremidades do segmento. Na figura 7, que aqui nós vamos mostrar, marcamos de preto a porção da reta correspondente ao segmento AB. Então, aqui, ó. Tá vendo esse segmento AB? Foi o que ele acabou de comentar. Esse pedaço aqui, AB, é quem? É o segmento de reta. Tá? A reta R toda, se eu pegar, por exemplo, de B para cá, é uma semirreta. Essa daqui seria uma semirreta. Se eu pegar, por exemplo, de A para lá, vai ser também o que? Uma semirreta. Tá? Agora, preste atenção nessa mais outra informação aqui para nós. Velho. Dados no plano dois pontos distintos, A e B, aí lembre, eu tenho dois pontos distintos, passa uma reta e única reta sobre eles. Certo? Vai gravando essas ideias. Definiremos, né, a distância entre esses pontos como sendo a medida do segmento AB, com esse traço aqui em cima. Tá? AB. O ponto médio de um segmento AB é um ponto M pertencente a AB, tal que AM seja AMB, né? Por exemplo, se isso daqui, por exemplo, medir 8, se isso aqui medir 8, eu só desligar aqui o... Só abrir aqui e desligar. Eu não gosto de barulho. Vou fechar aqui. Gosto desse barulhinho do ar. Voltando aqui. Por exemplo, esse segmento, olha lá, repara as notações, olha. Se AB, ó. Lembra aqui a notação, ó. Essa notação aqui é o que? É a medida do segmento. Então a gente vem de 8. Sei lá, 8 centímetros. 8 centímetros. O metro. Quem é o M? M é o ponto médio. O ponto médio pega a metade do segmento. Então, esse pedacinho AM vai medir 4. E esse outro pedacinho aqui, M, P, vai medir 4. Tá? Então, o que é o ponto médio? O ponto médio, ele divide um segmento ao meio. Certo? Tranquilo? Vamos embora. Perceba, o que foi que nós fizemos até agora? Vimos posições relativas entre dois pontos, ou eles são... Vimos até agora o que? Posições relativas entre dois pontos, A e um ponto B. Se eles não estão um sobre o outro, eles são diferentes. Se ele tiver um sobre o outro, eles são iguais. Estão no mesmo ponto. Aí vimos também agora o que é uma reta. Nesse caso aqui é uma semirreta, porque ela tem início e não tem fim. A reta ela não tem início nem tem fim. E o segmento de reta ele tem início e tem fim. Ele tem um tamanho. Né? O segmento de reta ele tem um tamanho. Grave essas ideias. Então se eu quero um tamanho, é segmento de reta. Tanto a semirreta quanto a reta elas são infinitas. Tá? O que é que nós vamos ver aqui agora? Nós vamos analisar as posições relativas agora entre duas retas. Tá? Posições relativas entre... O que vai acontecer com duas retas? Isso aqui é de uma importância tremenda, tá, pessoal? O que acontece entre duas retas? O que vai acontecer?
Ó, elas podem ser paralelas, né? Podem ser paralelas. Duas retas, ó, se as retas R e S não têm ponto em comum, dizemos que elas são retas paralelas. E escrevemos R paralela a S para denotar que R e S são paralelas. Ó. Perceba que eu não estou falando de ponto e reta, estou falando de duas retas. Ó. Eu pego essa reta R, pego essa reta S e digo que elas nunca irão ter, elas são infinitas, tanto de um lado quanto do outro. Quando eu digo que ela não tem nenhum choque, quer dizer que elas não têm interseção. Elas não têm interseção entre R e S. Ela é o quê? A interseção delas são vazias. Não tem nenhum ponto em comum. Se isso acontecer, elas têm que ser paralelas. E nós denotamos elas dessa forma, com essa notação aqui. R significa o quê? Que ela é paralela a S. Então, se nós cairmos em uma questão de geometria, e ele vai usar essa linguagem aqui, essa simbologia, ele não precisa lhe dizer que elas são paralelas. Automaticamente, quando eu vejo essa simbologia, eu entendo que elas são paralelas, tá? Tranquilo? Tranquilo até aqui, pessoal? Seguindo aqui, vocês não vão falando. O ritmo tá bom? Tô lento. Porque como é um curso do zero, eu tô tentando ir do mais básico, entendeu? Aí, se tiver lento demais, eu posso agilizar. Se tiver rápido demais, eu posso diminuir, tá? Vamos lá. Isso. Então, vamos entender. Não tem nenhum ponto em comum. Eu só estou com duas retas por enquanto. Não tem nenhum ponto em comum. Paralelas. Agora, se existir pelo menos um ponto em comum, ó o que vai acontecer. Uma reta cortando a outra. Aí nós falamos que elas são, ó, concorrentes. Tá? Tem lá um problema de matemática. Aí diz, duas retas tocam em um ponto. Ele não precisa que toque em um ponto. Você falar duas retas concorrentes, R e S, pronto, você já entende que já se toca em um ponto. Tá? E ela vai ter o quê? A interseção dela vai ser o quê? Um ponto A qualquer. Agora, as retas concorrentes, ela tem um caso bem legal. Mais na frente eu falo sobre ele. Deixa eu ver se ele fala aqui. Não falou, eu vou comentar logo. Não falou não, tá? Ó, não falou aqui no material, mas tem um caso particular que é importantíssimo, né? Ó, tem um caso particular que as duas retas, além de elas serem concorrentes, e nós usamos muito isso, elas são, ó, além de concorrentes, elas são perpendiculares. Sabe o que são retas perpendiculares? Quem me diz aí o que são retas perpendiculares? Vou aguardar aqui para vocês participarem. As retas perpendiculares, elas são ou ortogonais, elas são um caso particular das retas concorrentes. Quem sabe o que são retas perpendiculares ou ortogonais? Que passa uma pela outra, sim. Isso, com um ângulo de 90 graus. Isso. Isso mesmo. Então ela, olha, a simbologia aqui, ó. Ó, a simbologia é essa daqui, tá, pessoal? Se uma questão usar essa simbologia aqui, vocês já sabem que elas são o quê? Retas concorrentes e ainda ela é um caso particular e ela é chamada de retas ortogonais. Ortogonais. Esse caso aqui. Ou, falei agora, já esqueci. Ortogonais ou... Falei e esqueci. Falei agora. Vou voltar a gravação. Vamos lá. Ó. Agora, esse caso, eu acho esse caso aqui bem interessante. Eu acho ele bem interessante, ó. Imagine agora, repara a seguinte situação. Se R e S não forem necessariamente distintas, há ainda a possibilidade de que elas sejam coincidentes. Isto é, que sejam uma mesma reta, denotada de duas maneiras diferentes. Ó, então, se as retas R e S
têm mais de um ponto em comum, então elas são necessariamente iguais. Neste caso, dizemos que elas são coincidentes. Em outras palavras, eu tenho duas coisas que são iguais, ou seja, é uma única coisa. Eu discordo um pouco dessa notação, mas respeito, né? Ah, porque eu olho para essa reta aqui, RS. Tá? Estou olhando para essa reta aqui. Aí eu digo que tem uma reta sobre outra. Fato, né? Pode acontecer? Pode, mas é muita forçação de barra de início, tá? Mas beleza. Até aqui, tranquilo? Sobre retas. Vamos entrar no que é um círculo e uma circunferência. A gente fechar essa parte de... Qual é a diferença de um círculo e uma circunferência? Quem sabe? Quem sabe a diferença entre um círculo e uma circunferência? Pessoal, não esquecer de marcar presença aqui no link aqui, de presença que está acima aí, que Daniel colocou às 6h13. Aí quem chegou agora ou que chegou depois, veja aí para marcar aí o Google, né, o formulário. Porque senão, quem sabe me dizer... Pronto. Ó. Tem um monte de informação aqui, né? O que é um círculo e uma circunferência, ó. Deixa eu ver se eu pego um espacinho branco aqui por riscar e depois eu volto para lá. Pronto. É bem simples a ideia, ó. Repare isso aqui que eu vou escrever aqui agora, se vai ser a mesma coisa. Se eu mudar aqui a cor. Bora, moço. Ó. Pronto. Supondo que eu fiz isso aí todo bonitinho, tá? Que seja realmente uma circunferência. Ou um círculo. Agora eu vou fazer outra aqui do lado. Era isso que eu queria não, só um instante. Só um instante. É isso aqui. Essa cor aqui que eu quero vermelho. Ó. Agora sim. Pronto, tem duas coisas aí. Qual vai ser o círculo e qual vai ser a circunferência, na opinião de vocês? Vamos lá. Essa daqui é a 1. Perdão. Essa aqui vai ser a 1. E essa aqui vai ser a 2. Vamos fazer uma votação aí. Votem qual é a que é círculo. Vocês vão votar qual é a que é círculo. A1 ou 2. Usa aí o chat, por favor. Por quê? Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Parabéns. Parabéns mesmo. Ó. O círculo, ele envolve a ideia na nossa mente de cálculo de área. Tá? De cálculo de área. Eu vou pegar a região que está dentro dele, uma carlota, tá? A carlota. Então é o círculo. A circunferência é só essa casca aqui mesmo. Essa é a circunferência. É a circunferência. Na circunferência vai ter alguns. Eu vou voltar para lá. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Mesmo. Ó. Isso, perfeito. Vamos lá. Ó, vou baixar aqui agora. Aí vai vir aqui as anotações. Vamos entender algumas coisas aqui. Ó. Vimos o que é uma circunferência e o que é um círculo, tá? Então vamos lá. Na circunferência e no círculo, todos os dois têm uma coisa interessante, que é o raio, né? O raio. O que é o raio?
Você vem no centro dela, que esse centro aqui é a origem, há uma borda dela. Essa borda P aqui, um ponto P, e esse ponto aqui é a origem, o centro. Esse aqui é o centro. Então, em uma circunferência eu tenho o centro e tenho o raio. O raio é esse tamanho aqui, do centro a um ponto da borda, certo? Então, ele chama dessa letra aqui lambda, né? Para se dar a ideia de circunferência. Tá? Aí aqui, agora, ó, tem umas informações interessantes aqui. Todo segmento de reta, lembra? Todo segmento de reta que corta a circunferência é chamado de corda. Tá? Por exemplo, esse pedaço aqui, CD, é uma corda. Esse segmento de reta, porque está em uma circunferência, recebe o nome de corda. Tá? Ele fala aqui, no interior do círculo, de centro O e raio R, e conjunto dos pontos P, que foi o que eu falei, cuja distância ao centro O é menor do que R. O exterior de lambda, o interior, né? Tá, beleza. Ele está dizendo aqui, ó. O interior é óbvio, né? Onde é o interior dela? O interior é aqui dentro. Interior do círculo, né? Ou da circunferência, como queira, tanto faz. A linguagem aqui não influencia. Interior e exterior é o que está fora, claro, né? Exterior. Tudo aqui fora. Vocês já viram aquela piadinha, né? Quantos lá tem uma bola? Hein? Né? Quantos lá tem uma bola, né? Que o pessoal brinca, né? A de dentro e a de fora, né? Porque a bola, né? É uma esfera, né? É você pegar esse círculo aí e girar ele, né? Em um eixo. Aí ele vai virar uma esfera. Né? Uma esfera é um círculo desse girado em um eixo. Aí você vai perguntar, quantos lados tem uma bola? Ela tem ou de dentro ou de fora. Então, quando você vem aqui no círculo, é a mesma coisa. Ou ele está dentro ou ele está fora. Então, quando a gente vai analisar pontos, por exemplo, ó, esses pontos aqui, pessoal, ó, o ponto C, o ponto D, o ponto A, o ponto B, eles são o quê? Eles pertencem a quem? À circunferência. Certo? Pertence à circunferência. Por exemplo, se esse ponto O aqui, ele faz o que esse ponto O? Ele pertence à circunferência? Se eu perguntasse isso aí agora a você. O ponto O pertence à circunferência? Marca aí no chat, por favor. Um, dois, três, vamos lá, pessoal. Esse ponto O pertence à circunferência? Não. Certo? Não. Ele é interno, né? Ele é interno. Se eu botar um ponto P aqui fora, ele é externo. Esse ponto O, ele é interno, mas ele não pertence à circunferência. Agora, repare a grande jogada. Se ele perguntar, pertence ao círculo? Né? No círculo ele está dentro, é interno. Então, o círculo é o que? A Carlota, aí sim. Tá? Agora, uma informação importante, ó. Todos esses segmentos é chamado de corda. Quando toca dois pontos. Ó, CD é uma corda. Essa corda aqui, A, B, é outra corda. Como ela passa pela origem, ela recebe o nome de corda maior. É a corda maior que pode cortar a circunferência ou o círculo. E isso é chamado de diâmetro. Tá? É chamado de... E a saber, né, dá para perceber isso aqui, né? Isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. O diâmetro é o quê? O diâmetro é 2 vezes o raio, né? O diâmetro D vai ser 2 vezes o raio, tá? 2 vezes o raio, né? Então fica atento a esses detalhes, tá? Aí aqui fala, é o diâmetro, pá, falei do diâmetro, arco maior, arco menor. Arco é esse pedaço aqui, pessoal, chamado de arco, ó. Por exemplo, ó.
esse carinha aqui, eu vou chamar aqui de um ponto D. Esse carinha aqui é chamado de arco, tá? É um pedaço da circunferência, tá? É chamado de arco. Tudo bem? É um arco. Ah, ele fala aqui embaixo, perdão. O arco AB, estamos nos referindo, podemos escolher ou um outro ponto sobre o arco ao qual queremos nos referir. Por exemplo, AXB denota o arco menor AB e AYB denota o arco maior. Pronto, ó. Então um arco AB tem esse daqui, tá? Que ele botou esse ponto X aqui dentro. Aí ele está dizendo que esse arco AB aqui tem esse daqui que é o menor, mas porém tem outro aqui por baixo, que é esse aqui. Tem esse arco aqui. Aí esse arco aqui é o arco maior. Tá? Então, um arco, ele tem um ângulo aqui, esse cara aqui tem esse ângulo, e esse outro aqui vai ter outro ângulo aí, qualquer beta. Tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Vamos ver se a gente pega uns exemplos só para fazer continhas básicas. Aqui é uma aula hoje mais de notação mesmo. E outra, você tem que estar falando, vocês têm que estar sempre vendo isso aqui, porque esses nomes, ele vai sumindo da nossa mente, tá? Nós vamos esquecendo. Então, o que é que nós vimos até agora? Fazer um resumozinho aqui. O que nós vimos até agora? Um resumo. Nós vimos pontos. Eles podem ser iguais, né? Quando um está sobre o outro. Né? Ou eles podem ser diferentes. Aí agora vem, se for diferentes, vai passar entre eles o quê? Vai passar entre eles quem? Uma única reta. Eu consegui passar a reta por fora. Ô, Jesus. Certo? Pontos, ou eles são iguais, um está sobre o outro, ou eles são diferentes. Uma vez sendo diferentes, vai vir a outra coisa nossa, que são o quê? As retas. Só lembrar que os pontos são letras maiúsculas. Letras maiúsculas, os pontos. Isso é bom porque a gente... Maiúsculas. Errei o nome. Faltei a aula de português. Faltou U. Maiúscula. As retas, por suas vezes, ela vai ser R, S, são letras minúsculas. Tá? Letras minúsculas. Aí nós vimos o que mais? Voltando aqui, deixa eu ver o que foi que nós vimos mais. Aí visto as retas, o que é que nós vimos? Na reta, ela pode ser quebrada em duas coisas. Uma reta. O que é que ela pode ser uma reta? Ela pode ser infinita, né? Infinita. A reta aqui, por exemplo, ó. Aqui é uma reta. Esse daqui, ó. Vou botar igualzinho. Essa. Botar igualzinho. Alguém, eu acho que chegou aí na sala, né? Hora dessa eu vou negar. Olhando aqui, vamos lá, pessoal. Olhando para essas três coisas aqui, eu vou chamar de R. Chamar. Olhando isso aqui. R, S e T. Olhando do jeito que está aqui, elas são todas retas. Agora eu vou mostrar a diferença. Pronto. Essa aqui é a reta R. Aí eu pego e coloco aqui um ponto. Ponto A. Certo? Botar essa setinha aqui ou não colocar não vai fazer a diferença. Essa setinha aqui não é o que faz a diferença, tá? O que faz a diferença qualquer coisa, pessoal, a gente pode pegar e marcar para 7 horas, então. Entendeu, viu, Mororó? Veja aí, eu não tenho essa não. Estamos aqui para contribuir, tá? Ó.
Mas é bom que chegou na hora boa, no resumo já. Ó, eu olho para essa daqui, é uma reta. Eu botei um ponto em um dos lados, pouco importa se é do lado esquerdo ou do lado direito. Esse cara aqui agora, para nós, essa daqui vai ser o quê? Vai ser uma semi-reta. Semi-reta, tá? Uma semi-reta. Uma vez eu pegando e fechando os dois lados, o pedaço dele, por exemplo aqui, AB. Esse pedaço aqui, AB, ele é o que? Ele é um segmento reta. Ora, o segmento de reta tem um tamanho, tá? O segmento de reta tem um tamanho. Tanto a semi-reta quanto a reta, elas não têm tamanhos, elas são infinitas. Tanto a reta como a semi-reta, elas são infinitas. O segmento de reta tem tamanho, é finito. Enquanto essa é infinita, esses aqui são todos finitos. Tá? Aí nós vimos mais o que? A posição entre elas, beleza. Posição entre retas. Aqui eu não tenho mais folha. Deixa eu abrir aqui outra folha. Eu só... Ó. Aí eu falei, tô no resumo ainda. Aí eu tenho uma reta. Uma reta. Cadê? Acho que alguém pediu para entrar aí, foi? Deixa eu ver. Não. Pronto, ele está dizendo que minha chamada termina em 10 minutos. Que ousadia. Mas bora lá, vai dar tempo de terminar o resumo. Vamos embora. Ó, eu tenho essa reta aqui. E aí eu pego e passo outra reta aqui. Eu afirmo que elas duas não têm nenhum ponto em comum. Lembre-se, ela é infinita, tanto essa quanto essa. São infinitas. Elas não têm ponto em comum, então nós falamos que R é paralela a S. Certo? Retas paralelas. Retas paralelas. Ok. Então a interseção dela é vazia. Se eu pegar a interseção entre essas duas retas, dá o conjunto vazio. Tá? Eles não têm ponto nenhum em comum. A interseção entre elas, de R e S, vai dar o conjunto vazio. Porém, contudo, possa que essas retas tenham um ponto em comum. Se elas tiverem um ponto em comum, pelo menos, né? Se R tiver um ponto em comum, então R com interseção de S vai me dar um ponto. Lembra o que é um ponto? Uma letra maiúscula. Então, eu vou vir com a reta. Deixa eu ver se eu tacou aqui. Né? Pronto. Aí ela tem um ponto em comum aí. Tá? Vai acompanhando aí. Chamei de A. Aí essa reta que tem um ponto em comum, elas são chamadas de concorrentes. Retas concorrentes. Tem um caso particular dessas retas concorrentes é a qual? Bem conhecida. É quando elas têm, além de ter um ponto em comum, elas fazem o quê? Bem coincidinho nosso. Elas vão fazer um ângulo de 90 graus. Aí nós falamos que elas são retas concorrentes, porque a natureza dela tem ponto em comum, e ela é um caso particular que recebe o nome de reta perpendiculares. Retas perpendiculares ou ortogonais. Tá?
Aí vamos ver o que foi que tem mais lá no resumo. Falei. Foi mais que eu falei. Foi mais que eu falei. Foi retas. Elas podem ser coincidentes. Esse caso aqui de coincidentes eu não concordo muito, mas aceito. É quando uma reta está sobre a outra, tá? Mas tranquilo. Daqui eu já sei porquê. Mais adiante vocês vão ver. Aí na aula de hoje falamos sobre circunferência e círculo. Quando que um é circunferência e quando é que é círculo. Aí eu botei o exemplo aqui, ó. Ó, circunferência é só essa borda, a borda, e círculo é toda a carlota, é tudo que está aqui dentro. Eles têm o quê? Eles têm uma coisa muito importante que é o centro. Do centro a qualquer borda, nós falamos que é o raio, né? Do centro aqui, vou chamar de C, centro, a um ponto aqui qualquer, nós falamos que essa distância aqui ela é o quê? O raio. Então toda circunferência ela tem um raio. Qualquer ponto que você pega do centro à borda, pouco importa, a gente fala que é o quê? Que é o raio, tá? Raio. Quando, quando a gente pega nessa circunferência e corta ela com a reta, ou cortei. Aí cortei em dois pontos aqui, nesse ponto e nesse ponto. Aí aqui, isso aqui é chamado de corda, tá? Quando corta a circunferência. Quando essa corda corta o centro, ó, presta atenção. Quando essa corta o centro e toca dois pontos aí, sei lá, D e C, não, C eu já chamei de centro, vou chamar de E. D e E, esse segmento DE aí, a gente chama de diâmetro. Por que é o diâmetro? Porque o diâmetro aparece o raio duas vezes, raio mais raio. Aí é chamado de diâmetro, tá? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo até aqui? Eu vou deixar para vocês como exercício, e vou, né, já que nós estamos aqui, eu vou pedir que se vocês puderem divulgar, e a gente pode ir acompanhando. Eu vou começar. Aí tem a lista de exercícios dessa coisa aqui. Vou fechar aqui, só um instante. Deixa eu ver se eu abro aqui o exercício. Só um instante. Vou abrir. São exercícios simples e tem mais complexo. Seria essa parte aqui. Foi o que eu falando, né? Aí aqui tem alguns exercícios que eu vou fazer um ou dois só pra gente ter a resposta aqui no final, certo? Esse material todinho tá lá no portal da matemática, tá? Tá todos no portal da matemática. Todo esse material que eu tô pegando, tá? Mas voltando aqui. Então, a nossa aula de hoje é mais para efeito mesmo de, de conceito, né? A parte de conceituação. Tá? Tá aqui a câmera, mudei. Tô aprendendo esse negócio aqui. Eu chego lá. E aí, pessoal? Até aqui foi tranquilo. Hoje foi uma aula suave, mas para a gente ficar atento ficar atento as, esses elementos, né? O que é um raio, o que é um ponto, são retas paralelas, retas perpendiculares. Aí, o que a gente vai fazer? Nós, nós vamos, a partir da próxima semana, trabalhar mais essa ideia agora de exercício. Né? Eu vou passar a lista de exercícios para vocês irem tentando. No caso, a gente pode tirar algum momento lá no grupo para tirar dúvidas.
sobre essas listas, já que agora começou, tá? E quem puder, dê uma passada lá no meu canal, Ari Matemática com acento, Ari Matemática, no YouTube. E a gente vai vamos conversando, tá? Eu vou entrar lá, dar um like lá, curte, veja alguns vídeos, ver se você tem alguns desafios, tem assunto do Enem, coisas do tipo. E aí, tudo tranquilo? Eu vou